em 3 avaliações. Cada uma vale 10, que soma e divide por 3. E vocês têm que passar com uma média acima de 7, se eu não me engano. Rafael já falou isso para vocês? Acima de 6. É acima de 5, né? É 6. É 6. Confirmem com ele, tá? É 6, professora. Tá, beleza. Já falou com ele, né? Quem tira 5,5, ele arredonda para 6. Aí quem tira 5, fica em recuperação. Pronto. Então, o objetivo é tirar acima de 6. 6 é o mínimo, né? Tipo assim, coloque... 6 é o mínimo. Isso. Beleza. Aí, pensem assim, dividam, soma as 3 e divide para 3 e tem que dar acima de 6. Isso aí. Entenderam, né? Mantenham esse acompanhamento aí para vocês não se assustarem no final e não tem mais o que fazer. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. E, professora, até agora, a única nota que a gente tem é essa uma aí, né? Que você mandou. É do seminário, isso. Só o seminário. Professora, Oi. das atividades, é 10 pontos, né? Tudo, Todas as nossas atividades, elas são uma avaliação, aí vale 10. Tá? Eu corrijo todas elas, mas o que eu estou fazendo? Nessa nossa que está online, né? Que é a primeira vez que eu estou fazendo online aqui com vocês, eu considero todo mundo que me envia. Mesmo que tenha alguns erros, eu faço ali a avaliação, mas aí eu considero se me enviou. Eu vou dando um checklist, assim, quem enviou. Importante é fazer, né, professora? Para tirar os 10 testes. Isso aí. Por exemplo, se no final da disciplina a gente enviou... Se nós tivemos 11 atividades, quem enviou tudo tem os 10 pontos garantidos, tá? Mas mantenham esse controle para vocês não se perderem, porque são muitas mesmo. Quase todo dia, se a gente fecha o conteúdo no dia, tem uma atividade no final, porque ontem, por exemplo, a gente não encerrou, né, o conteúdo. Quem lembra aí de ontem, terminou, deu 9 horas e a gente estava no meio do tempo aí do conteúdo. Aí hoje eu vou terminar e vai chegar na atividade. Que as aulas são feitas em cima de conteúdo, né? Cada dia é um conteúdo e aí no fim tem a atividade. Aí quase todo dia estava tendo atividade, que a gente encerrava o conteúdo. Tá bom? Mas fiquem ligados aí. Oi. Professora, mas até hoje, até agora, a gente já fez 3 exercícios de fixação, né? Mais o vídeo. São 3. Mais o vídeo e mais o trabalho, né? O caso seminário. O seminário, ele é uma avaliação à parte. As atividades são essa valendo 10, é uma avaliação, o seminário outra avaliação e a prova outra avaliação. 3 avaliações, tá? Tem recuperação, professora? Ou não? Tem recuperação. Tá. Tem recuperação, tá? Mas não é bacana deixar, porque fica acumulado muita coisa. Para estudar, né? Ficar um dia para te estudar um montão de conteúdo. A senhora já falou que dia é a prova? Dia 11. Deixa eu só confirmar aqui. Não é dia 13, não? Deixa eu abrir aqui. Não, é dia 11. Dia 11 que a senhora falou. Dia 11. Pronto. E a reavaliação é dia 12. Pronto, é isso. Eu vou abrir aqui só para eu ter certeza. Mas eu acho que é isso mesmo aí. Professora, antes da avaliação, a senhora faz o resumo? Faço. Hoje eu falei com um de vocês, eu faço assim. Na véspera da prova, a gente tem uma aula, essa nossa aula é só de revisão. Conversa, tirar dúvidas, a gente conversa tudo que a gente falou na disciplina. Porque como é uma disciplina curta, a gente vai ter uma prova, né, só. Então, todos os conteúdos que a gente abordar nela vai cair nessa prova. Tá bom? Mas na véspera a gente faz uma roda de conversa, normalmente. Tá? Mas vão estudando aos poucos. Cada dia revisa uma aula. Peraí, deixa eu só abrir aqui o meu cronograma. Professora, vai ser lá pelo portal do aluno? Não sei te dizer ainda, porque perguntei para o Rafael, ele ficou de me confirmar. Mas assim que eu souber, eu vou dizer para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Professora, mas ele tinha falado aqui para nós que ia ser só por essa plataforma agora. Pois é, me falou isso também, mas ele não me deu certeza. Aí, mais falar que a gente. Mas não se preocupe, a hora que
Ai, abri o documento errado. A hora que der, que ele me falar, eu falo. Olha, a prova de... É bom que o resultado sai na mesma hora lá. É bom por isso também. Ah, é? Vocês já fizeram uma prova lá? Já sai na mesma hora o resultado. Ah, legal. Como é que errou? Começa a estudar na hora. Tem 2 provas, eu acho. Duas avaliações já. Ah, no portal? Sim, isso. Ah, legal. Sim, professor. Olha. Ah, então vai dar certo. Vocês já fizeram, então vai dar. Vai ser lá, então. Vou só confirmar com ele, mas acho que vai ser lá, então. Olha, a prova dia 11, aí a recuperação dia 12 e o resultado final dia 13. Tá assim, aqui. No cronograma, tá bom? Hein, professora, licença, mas a próxima disciplina não vai ser com a senhora, ou vai? Acredito que sim. Tá. Deixa eu ver o nome, dia 17. Primeiro socorros, é? Tomara. Não, Tomara que seja. deixa eu ver o nome, que é Estudos Regionais, se eu não me engano. Tomara que seja com a senhora. Mudou, foi? Porque era primeiro socorros? É Estudos Regionais. Vai ser dia 17. A gente encerra numa sexta e na segunda já inicia a outra. Ah, tá bom, que bom. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela, que acho que não vai entrar mais ninguém, né? E, professora, quem fez o vídeo já tirou a nota máxima? Foi a senhora vai... Ah, eu tô montando o material. Só a nota do vídeo, no caso. 10 pontos. Sabia que eu tenho que gravar um vídeo para mandar para vocês. Eu pensei no dia que eu tava corrigindo ele. Lavar a mão direito. Para que só pra quem lava a mão direito. Tem muita gente que não lavou direito. Eu vou ver, Rubiane, vou te dizer isso. Porque tem umas pessoas que não lavaram bacana. Eu fiquei até me cobrando de eu fazer um vídeo e postar lá no grupo. Vou ver, eu vou dizer para vocês, tá? Mas quem enviou vai pegar a pontuação, sim. Tá bom? Vamos dar continuidade no nosso tema de ontem, que a gente falou sobre os riscos. A gente abordou, né, a maioria dos riscos que a gente trouxe nos seminários, mas aí a gente veio falando aos poucos também alguns outros exemplos, né? E a gente parou no risco ergonômico, que ele traz uma taxa amarela, a cor dele é amarela. Lembram das sinalizações, das placas? Sempre que a gente vê placas amarelas, mesmo que não esteja escrito, mas ele está alertando a gente quanto a riscos ergonômicos, tá? E o que é mesmo ergonômicos? Meninos do grupo aí ergonômico, falem pra gente. Está se referindo ao quê? Vocês conheciam esse termo? Eu já a postura, né, professora? A postura correta, né? Isso mesmo. Vocês conheciam esse termo, essa definição, do que se tratava? A maioria de vocês? Professora, eu pelo menos não conhecia. Quando a senhora postou que era risco ergonômico, eu fiquei assim. Que pode ser? De que se trata? Eu tenho para mim que já tinha ouvido, mas eu não tinha associado a nada ainda. A ergonomia, de forma geral, a gente não tem, né, muito conhecimento. Quando eu comecei a estudar, também falava-se muito sobre ergonomia, e eu não sabia muito do que se tratava, nunca tinha lido a fundo sobre ela. E quando eu comecei a estudar ela, pesquisar, ler material, percebi que ela é aplicável em qualquer lugar, né? Em qualquer local de trabalho, em qualquer lugar mesmo. Se a gente está na sala de casa, a gente tem como melhorar a nossa ergonomia. E essa ergonomia, essa postura que minha colega falou, ela influencia no resto da vida da gente, ela influencia se a gente vai vir adquirir doenças ou não, né? Se vai vir adquirir doenças ou não, e até nos nossos descendentes, porque, por exemplo, se a gente vem a desenvolver uma escoliose, que é o desvio da coluna, né? A nossa coluna vertebral fica torta, 80% de chance dos nossos descendentes, dos nossos filhos e netos já nascerem com essa lordose, com esse desvio da coluna, é grande. Vocês acreditam? Então, assim, acaba se tornando uma doença hereditária. Eu desenvolvi pela minha má postura e os meus filhos e netos já vão nascer com esse desvio, por uma falha minha.
Por que falha mínima? Porque é algo que dá para ser corrigido, né? Como quem é do grupo aí já leu um pouquinho. É algo que pode ser corrigido. Então, se pode ser corrigido, existem políticas de melhora, né? Então, os riscos ergonômicos, eles são os fatores que podem afetar a integridade tanto física quanto mental. Aí a gente pensa, de que forma que afeta a integridade mental? Como que o trabalhador é afetado com essa lesão? Bora pensar aí, me digam, o que vocês acham? Como é, professora, a pergunta? De que forma que o trabalhador acaba sendo afetado mentalmente com esses riscos ergonômicos? Essa má postura, esse peso excessivo, porque também o peso excessivo, como a imagem que eu trouxe aqui para vocês verem, mostra essa lesão, né, da ergonomia. Aí, fisicamente, a gente consegue sim enxergar que o trabalhador é afetado, mas e mentalmente? De que forma que ele é afetado? O sentimento da incapacidade, né? Exato. E que nem eu falei para vocês, né? Ele acaba vindo a desenvolver uma lesão que pode ser reversível, né? Se a gente pensar assim, ele pode, que nem uma hérnia de disco, o desvio da coluna, muitas vezes é reversível. Ele pode fazer fisioterapia, ele pode fazer cirurgia e não vai recuperar. E ainda tem esse peso, igual você falou, que ele vai gerar essa lesão para a descendência dele, para os filhos, para os netos. Então, é algo injusto, né? A pessoa fica, assim, mentalmente prejudicada com esse pensamento. E aí, essa lesão, ela pode vir a proporcionar um desconforto ou uma doença. E essa doença pode, sim, ser física, mas também pode ser mental, tá? Alguns trabalhadores entram em depressão, em ansiedade, tem muitos sintomas de ansiedade por não conseguir desenvolver as tarefas também que a empresa solicita, né? E alguns pedem para se afastar, para trocar de função. Pode falar. Uma perguntinha, as pessoas falam. Não, Mike, peraí, que eu não tô entendendo nada. Peraí, Mike. É o Emerson, professora. Ah, o Emerson. Emerson, eu não tô conseguindo compreender. Vocês estão entendendo aí? Menos. Não. Não, né? Sim, professora. Indo sim, mas não deu para compreender a tua pergunta. Tenta fazer de novo pra gente. Eu vou perguntar ainda. Tá. Pergunta. Agora, senhora, eu tinha ouvido. Assim, algumas pessoas já de idade falam assim, umbigo de papagaio. Isso é o vocabulário dele? Se é o termo correto, tá? Isso, se isso e falo o vocabulário dele. Popular, né? É assim, no termo, se a gente for buscar o termo técnico, é uma inflamação de algumas hérnias de disco, né? Porque a coluna vertebral é formada por várias hérnias. E entre uma hérnia e outra, tem ali cartilagem, né? Tem alguns tecidos ósseos também. Então, quando gera uma inflamação e um desvio de uma camada dessa, gera o bico do papagaio. É um termo popular, tá? É uma forma de fala popular, mas é usado também pela classe médica. A gente tem um laudo, no laudo ele vem assim, mesmo, bico de papagaio, mas é uma inflamação e lesão de algumas vértebras da coluna vertebral, tá? Que a gente coloca como L, né, que é da coluna ali, os nichos, né? As camadinhas. Aí é conferido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é a lesão? É na 1, então fica N1, N2, N3, N4. Mas no laudo vem bico de papagaio, lesão, L, N e o número. De onde é essa lesão? Porque pode ser aqui para cima, pode ser lá para baixo, no meio. Ah, tá. Obrigado, professor. Entendeu? Tá, vamos lá.
Então, a ergonomia, ou engenharia humana também é chamada, tá? É uma ciência relativamente recente que estuda as relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho, e definida pela Organização Internacional do Trabalho como aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os recursos e técnicas técnicas da engenharia para alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho, e cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho. Então, se a gente se perguntar qual o principal objetivo da ergonomia, dessa engenharia humana, para que ela foi criada, qual o objetivo dela, o que ela busca alcançar, é isso aqui, ó, eficiência humana e bem-estar no trabalho. Eficiência humana por quê? Se o trabalhador, se o profissional, ele está confortável naquele ambiente de trabalho, consequentemente, ele vai ter um melhor rendimento, né, de trabalho, vai oferecer uma eficiência melhor. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Eficiência humana e bem-estar. Um é consequência do outro. Beleza? Se eu perguntar para vocês, qual o objetivo da ergonomia, qual o propósito da ergonomia, eu quero que vocês me respondam referentes a isso. A melhora na eficiência, nos resultados do trabalho e também no bem-estar para o trabalhador. Tá? E os riscos ergonômicos são considerados qualquer tipo de esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, aquela pressão excessiva para cumprir alguma ação, situação de estresse, trabalhos em período noturno. Olha o período noturno que a gente já comentou, ele exige mais, por isso as profissões que têm esse período noturno, elas são acrescidas de adicional noturno. A nossa profissão, ela é beneficiada, entre aspas, com esse adicional noturno. Por quê? Porque ele gera lesões na saúde do trabalhador, tá? Jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade. Olha só o movimento repetitivo entrando aqui no risco ergonômico. A gente vê movimento repetitivo em outros lugares, né? E ele entra aqui no risco ergonômico também. Imposição de rotina intensa, tá? Aquele intervalo de repouso e de descanso não acontece, então ele é classificado como risco ergonômico, tá? Eu trouxe uma imagem aqui para a gente ver que a gente fala, né? Risco ergonômico, pensa muito em esforço físico, como a primeira imagem que a gente trouxe, um peso inadequado para tamanho e altura e peso do profissional, mas também uma função teoricamente leve, sem estresse, sem tanto esforço, causa inúmeras lesões, tá? Como a dor, a LER, que é movimentos ali por esforço repetitivo, a lordose, que eu já citei com vocês, né, que é o desvio da coluna, também nos pés, a mesma região, a mesma lesão por esforço repetitivo da mão, tem do pé, estresse na região do pescoço, a visão aqui é afetada de acordo com a luz ofertada, tá bom? Problemas digestórios ali, intestinais, como gastrite, refluxo pela posição, tá? Que o trabalhador fica por um tempo repetitivo, um tempo prolongado. Tudo isso gera risco para o profissional. E também quando ele fica... pode falar. Pode falar. Quando ele fica muito tempo sentado, prejudica a circulação sanguínea, né? O que traz varizes. Exatamente. Por quê? Porque tem uma diminuição no retorno, né, do fluxo sanguíneo. Aqui a gravidade não contribui para que haja retorno do fluxo sanguíneo. Como é que acontece o retorno? Bora pensar aqui numa anatomia. A bomba de sangue, que é o coração, né, ejeta o sangue com uma pressão que ela bata na parede e volte para o coração para receber oxigênio novo, para ser oxigenado. Só que quando vai para as pernas, onde normalmente dá varizes, né, acontece as varizes ali, o retorno ele é muito prejudicado, porque ele vai vir contra a gravidade.
Então, quem que foi pensado no corpo, foi pensado não, né, que o corpo tem para ajudar nesse retorno? Quem que vai trabalhar lá nas pernas para trazer esse sangue de volta? As veias. Panturrilha? Eu acho. Panturrilha, isso aí. A panturrilha é como se a gente tivesse duas bombas aqui embaixo, né? Igual o coração, elas trabalham lá embaixo. Só que elas só vão trabalhar se houver um exercício físico, se elas forem estimuladas. Se o trabalhador fica o tempo todo sentado, não se alonga, não aquece ali para haver retorno de fluxo sanguíneo, esse sangue tem dificuldade no retorno, ele vai retornar sem pressão, exatamente essa palavra. Ele não tem pressão para fazer o retorno. Então, quando a gente caminha, quando alonga, quando faz algum tipo de atividade física, estimula a panturrilha ali a fazer pressão para jogar o fluxo sanguíneo para cima, tá? É como se a gente tivesse 3 corações. 3 bombas, né? A coração e as 2 panturrilhas. Tá bom? Aí, pode falar. Olha só, lá no Mirim, agora estava me lembrando, um colega meu, ele morreu devido a um esforço físico. Ele gostava de malhar, né, no quintal da casa dele. Aí quando foi um dia, ele carregou muito peso, ele queria, tipo assim, se superar, né? E fez uma aposta que ele conseguia carregar um determinado peso nos braços, assim, né, fazendo aquele, carregando o peso. Aí ele foi tentar carregar e fez muita força e acabou estourando uma veia que ficava assim na coxa, na parte da coxa dele, assim, e ele não deu mal tempo de ir ao hospital, ele ficou todo roxo, ele morreu. Será que ele estourou por esforço excessivo? Os segundo passaram para isso, que foi isso aí. Entendi. Nunca vi, pra te falar bem a verdade. Mas sim, pode ser, né? Que nem a gente viu da primeira imagem aqui do risco ergonômico, a gente não é adequado, não é orientado que o profissional, que o trabalhador carregue um peso maior que o dele, por exemplo. Se ele pesa 80 quilos, ele não vai poder carregar mais da metade do peso dele, entenderam? Tem uma regra de 3 aí também que influencia nisso daqui, então pode ter sido que tenha acontecido isso, né? Um peso o dobro do dele ou maior que o dele, tá bom? Ok. Então, o risco ergonômico, né? Para toda função que o trabalhador vai oferecer, vai fazer, já existe uma proposta de como ele deve fazer ou não. Como é o certo, como é o errado, digamos assim, né? Então, para evitar esses riscos, que esses riscos comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário que haja um ajuste entre as condições de trabalho e o homem, sob os aspectos de praticidade, conforto físico e psíquico. Olha aqui o lado mental sendo incluído também. Isso é muito recente, né? Por meio de melhoria no processo de trabalho, modernização de máquinas. Olha a modernização de máquinas que a gente já falou, que as empresas devem oferecer máquinas mais modernas, com equipamentos melhores, que venham oferecer esse bem-estar para o trabalhador, né? Melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração no ritmo de trabalho, influencia diretamente na produção do trabalhador, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver essas melhorias, essas propostas de possibilidade de trabalho. Aqui, martelando, postura, olha o braço dele como está elevado aqui, percebem? E aqui na imagem que sugere que seja feita corretamente, tem um apoio, uma escada, um elevador para o profissional subir e bater com um braço reto, porque isso aqui força as costas dele, entendeu? A segunda imagem empurrando um carrinho ou puxando um carrinho com peso, e aqui ele está de costas para o carrinho, ó, que força também ali as articulações do braço, e o jeito correto seria ele vir de frente para o carrinho, com a altura do braço acessível a ele,
De acordo com a altura do trabalhador aqui também, tá, gente? A altura e peso dele. Porque se for uma pessoa mais baixinha, esse carro aqui, por exemplo, da imagem, já é muito pesado, já é desproporcional à altura e peso do trabalhador, tá? Aqui, outra imagem dele se esforçando, posso falar assim, para pegar uma caixa ou pegar mais de uma por vez, e aí o adequado seria ele levar uma de cada vez. Então, são assim, não existe uma regra geral, como que isso deve ser feito, ou como que isso vai ser feito, mas existe uma avaliação para mudar, né, uma proposta de melhorar, de como fazer isso de uma forma mais adequada, sem gerar tantas lesões para esse trabalhador. Aquilo que nós falamos no seminário, eu acredito, que os meninos falaram, é de que o trabalhador não vai se matar ali para exercer uma função, porque ele quer ter um bom resultado, ele quer trazer resultados logo e de imediato, sem pensar na saúde dele, né? Porque acaba sendo prejudicado. E pode ser que isso seja a longo prazo, mas também isso pode ser de imediato, ele pode sentir uma dor, uma rasgadura de imediato. Tem que ser levado em consideração. E a situação de trabalho dos profissionais de enfermagem? Como que é esse cenário? Pode falar. É por isso que em alguns atacadões, ou até em material de construção, em algumas empresas, que eles utilizam aquela cinta, né? Sim, nessa imagem aqui, né? Para postura. Isso, é justamente para lesionar, né? É um colete, né? Estilo um colete. Isso, é para se agachar, né? De forma correta, para poder trabalhar com segurança. Isso, para oferecer uma segurança a mais para o trabalhador, né? Porque provavelmente eles são instruídos a algumas práticas corretas, assim como a gente vê nessas imagens, e esse material vem para fornecer uma segurança maior. Mesmo que ele tenha que se abaixar, mas ele não vai conseguir se abaixar todo enrolado, porque esse colete, ele é duro, né? Ele tem uma parte de metal que é dura e que não impede que a pessoa se enrole. Fica todo o tempo ereto, assim, durinho. Tá bom? E a área da enfermagem, ela é exposta a muitas ações, práticas que podem vir a gerar uma lesão, né? Exposta ao risco dos trabalhadores. Então, desde a década de 30, a Organização Mundial do Trabalho, em conjunto com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, vem se estudando, né, a profissão da enfermagem, identificando quais situações precárias desses trabalhadores eles passam, isso devido aos riscos que o ambiente hospitalar já oferece por si só, né? Principalmente aos aspectos penosos das atividades peculiares da assistência de enfermagem, entre as quais destaca-se a falta de estrutura adequada, às vezes até inexistente, né? Não existe estrutura nenhuma para ser feita de forma correta. A gente precisa se abaixar do jeito que dá, pegar o material do jeito que dá, porque a gente está pesando ali entre a vida de uma pessoa e fazer do jeito correto muitas vezes, então às vezes não tem estrutura para isso, é o jeito que dá, né? Que a gente sempre ouve. Insuficiência ou inadaptação de materiais, a enfermagem, ela é campeã em gambiarra, tá? Então, a gente acaba se expondo a muitos riscos por fazer do jeito que dá, do jeito que tem, com o que tem, com o material que a gente tem disponível, né? Ausência de equipe capacitada, a gente é formado ali de forma geral, né? Vocês vão sair técnicos de enfermagem de forma generalizada, mas para vocês trabalharem em determinada área, é importante que tenha sido feita uma capacitação, que são aqueles cursos pós, né, pós o curso técnico, que existem alguns, como enfermagem do trabalho, enfermagem cirúrgica, neonatal, urgência e emergência, para que a gente caia numa área, porque não dá para a gente ser bom em tudo, a gente tem que ter isso na nossa mente. A gente precisa ser bom em uma área, 1, 2 áreas, vai se especializar naquilo. Vou buscar ser o melhor profissional naquela área, vou trabalhar no pronto-socorro, então vou me fazer todos os cursos possíveis de urgência e emergência, de pronto atendimento, para que eu busque ser melhor naquela área, não preciso ser o melhor em todas as áreas, porque a enfermagem é rica em áreas, tem muitas áreas, a gente precisa se especializar
naquele ambiente que a gente vai trabalhar. Se é pediatria, a gente busca cursos que venham nos especializar para aquela área, tá? Então, isso é um dos fatores de risco, não só para o profissional, como para os pacientes também, né? Falta a organização do ambiente e planejamento de tarefas. A enfermagem, ela é trabalhada diretamente com o planejamento, com a organização, longas distâncias percorridas durante a jornada de trabalho, principalmente plantonistas, tá? A gente não para ali numa área hospitalar, dimensão inadequada de mobiliários. Normalmente a estrutura desses ambientes não tem, né, como a gente falou, e não é adequada. Normalmente nas instituições antigas, como é o caso das nossas áreas hospitalares aqui no estado, desrespeito aos ritmos biológicos e aos horários de alimentação, entre outros, né? A enfermagem, ela cede muito a esse ponto, né, de horários de alimentação. Nossos plantões são corridos, não existe esse horário, né? Entre os colegas é definido ali horário de repouso, horário de alimentação, de acordo com a oferta, com a demanda, melhor dizendo. Existe uma divisão de escalas e esse ritmo biológico nem sempre é respeitado. Em que sentido? No sentido de cumprir 24 horas, 40 horas, 36 horas de serviço direto. Acontece muito na nossa área, mas acontece porque os trabalhadores aceitam, né? Por quê? Por que aceita? Porque vai receber um pouquinho mais. Por que precisa disso? Porque a remuneração é baixa. Então, seria necessário ter uma remuneração maior para que os profissionais não ficassem tentados a aceitar um plantão extra, por exemplo. Tá? Então, quanto ao risco ergonômico ainda, eles podem vir a gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos. Lembram da gastrite que a gente falou? A gastrite, ela se inclui quanto fisiológico e psicológico, porque é um pouquinho de cada que gera essa sequela aí para o trabalhador. Ele ficar passar do horário de almoçar de forma inadequada, ficar muito preocupado, e entre outros fatores, né? Provocar sérios danos à saúde do trabalhador, porque produzem alterações no organismo e estado emocional. O estado emocional sempre vai ser levado em consideração, tá? Comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como a LEO, que é a lesão por esforço repetitivo, são exemplos, né? Que ele vai trazer aqui. Cansaço físico, dores musculares, hipertensão, que já é uma doença secundária. Lembra que eu falei para vocês? Ela foi gerada por exposição a risco. O trabalhador ficou sedentário, ele se alimentava de forma incorreta, ou tinha ali o período de repouso não respeitado. Isso tudo vai gerando lesões no organismo. Alteração do sono, diabetes, também uma doença secundária. Doenças nervosas, que são ali dos nervos, relacionados aos nervos, né? Como a fibromialgia é um exemplo dessas doenças nervosas. Taquicardia, que são alterações cardíacas. Doenças no aparelho digestivo, olha aqui, a gastrite e a úlcera, ela é uma das principais, tá? No Brasil, pelo menos. Tensão, ansiedade e problemas de coluna, são os principais, mais afetados. E a incidência dos problemas posturais na equipe de enfermagem, já que a gente está falando da enfermagem, né? Define postura como sendo um arranjo nas partes do corpo e que se considera boa postura, o equilíbrio entre a altura de suporte do corpo. Como que é dividido, né? Como assim? O que significa isso? De que forma que ele é dividido no corpo da pessoa? O peso dele entre músculo, osso, quais porcentagens de gordura, por exemplo, que a pessoa tem, né? Ou mesmo contra uma agressão ou deformidade progressiva. Como que o corpo está sendo afetado com aquele serviço que está sendo realizado, né? Então, acaba gerando lesões, dores, peso, que são considerados algias, todos esses tipos de dor relacionada ao corpo, né? As algias da coluna no pessoal de enfermagem pode ser atribuído a vários fatores individuais e profissionais, como espaço físico inadequado,
que é a falta de estrutura que a gente falou, né? Equipamentos em más condições de uso, devido a manutenção insatisfatória ou até mesmo inexistente, que é um pouco da nossa realidade. Quadro de funcionários reduzido. Aí, se tem pouco pessoal, o que vai ser feito? Uma dupla jornada de trabalho. Ao invés de cumprir o plantão de 12 horas, vai ser feito um de 24 horas, um de 36 horas. Então, aqui a gente começa a perceber no início da carreira, é muito bacana pegar mais de um plantão. É válido, todo mundo quer se for ofertado. Mas, a longo prazo, tem muitas sequelas negativas, né, para o trabalhador. E os riscos de acidente? Onde que a gente pode encontrar? Como toda profissão que a gente falou, né, está exposta ali a riscos, ele está presente em várias funções. Os riscos de acidente são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam a sua integridade física ou moral. Olha só o lado moral sendo afetado aqui também quanto riscos de acidente, que a gente falou. Algumas partes afetadas, né, são considerados como riscos geradores de acidente. Arranjo físico deficiente, aquela gambiarra que é colocada, né, em alguns locais de trabalho, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramenta inadequada ou defeituosa, eletricidade, né, ali também defeituosa, incêndio ou explosão também entram nesse grupo de risco de acidente, animais peçonhentos, olha só que a gente falou um pouco ontem, né, sobre alguns tipos de acidentes com animais, e o armazenamento inadequado de alguns materiais também. Olha, eu trouxe alguns GIFs aqui para a gente ver. Por exemplo, olha, essa máquina foi uma imprudência do profissional colocar a quantidade de material, né, que leva a essa queda. Também o uso de escada em local inadequado, piso muito liso. Se a gente for avaliar, às vezes é imprudência do profissional, às vezes da empresa, né, que é a única que oferece para o trabalhador. Então, o arranjo físico deficiente é resultante de prédios com áreas insuficientes, localização imprópria, ele vai dando alguns exemplos aqui pra gente, né? Localização imprópria de máquina e equipamento, a escada estava no local impróprio lá. Má arrumação e limpeza, sinalização incorreta ou até mesmo inexistente. Vocês lembram aqui, ó, não tem sinalização nenhuma na escada, por exemplo. E nem aqui também no outro, né? Então, é importante que haja pisos fracos ou irregulares, naquele caso da escada, um piso muito liso. Máquinas e equipamentos sem proteção, relacionados a máquinas obsoletas, sem proteção em pontos de transmissão e de operação. Aqueles comandos liga e desliga fora do alcance do operador. Às vezes, o profissional precisa sair do local dele para ir fazer esse liga e desliga, o que gera risco para ele, né? Máquinas e equipamentos com defeitos ou inadequados. A gente é campeão de ver trabalhadores se prestando a se expor a máquinas e equipamentos inadequados ou defeituosos, por exemplo. Se a gente for pensar na nossa viagem Macapajari, como que os nossos motoristas trabalham? Trabalham com um ônibus antigo, velho, sucateado, sem muita condição de trabalho para ele mesmo, né? EPI inadequado, não fornecido, ferramentas inadequadas ou defeituosas, são ferramentas usadas de forma incorreta, falta de fornecimento de ferramentas adequadas, falta de manutenção, ferramentas velhas, uma tecnologia passada já, né? E acaba não oferecendo condições de trabalho para o profissional. Quando a gente fala de eletricidade, instalação elétrica imprópria, com defeito ou expostas, fios desencapados, falta de aterramento elétrico, falta de manutenção, tudo isso oferece risco para o trabalhador. Incêndio ou explosão está relacionado ao armazenamento inadequado de inflamáveis ou gases. Lembram daquelas imagens que a gente viu ontem, que sinalizam que aquele material ele é inflamável? Manipulação e transporte inadequado de produtos inflamáveis e perigosos, sobrecarga em rede elétrica, falta de sinalização, falta de equipamentos de combate ou equipamentos defeituosos.
Então, qualquer situação que apresente risco de dano à saúde do trabalhador, ela é caracterizada como um risco ocupacional, tá? Isso que a gente precisa entender, que aqui tudo que a gente falou foram exemplos, mas sempre vai ser levado em consideração a situação que está se vivendo. Ela oferece um risco para o trabalhador, então ela é classificada como risco ocupacional, tá bom? E isso inclui desde acidente com risco de morte e afastamento até pequenos problemas ergonômicos. Olha só, pequenos problemas ergonômicos já se classificam como um risco ocupacional. Uma cadeira, por exemplo, no serviço administrativo que não ofereça condições de conforto para o trabalhador, ela pode ser classificada como um risco ocupacional, por exemplo, né, que passam despercebidos em algumas empresas. O Ministério do Trabalho, por meio de norma, né, da norma regulamentadora, a NR9, 12 e da Portaria 25, classifica os riscos ocupacionais em 5 tipos, que nós já vimos, tá? Os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos e os acidentais. E existe também, regulamentado por essa mesma portaria NR9, a proteção individual com EPI e coletiva. Eu trouxe uma imagem para vocês, vou até aumentar ela aqui, de um acidente de trabalho na área da enfermagem. Não pegou. Peraí, eu vou aumentar ela aqui para a gente ver. Vocês estão vendo aí? É uma agulha que perfurou o sapato do profissional, tá? Deixa eu olhar para vocês aqui, ver se vocês estão me vendo. Ó, tá aparecendo, professora. Tá, né? Ah, beleza. Ela perfurou o tênis do profissional e aquilo que a gente falou, sapato fechado, ó, o profissional tá com o sapato fechado e mesmo assim houve contato com a pele do trabalhador. Lembra que a gente falou sobre o material mais duro, mais resistente do que o material de tecido, por exemplo, como é esse caso aqui? Então, é importante ter também esse cuidado, tá? Lembra que vocês falaram da Crocs, que ela era um exemplo de material duro? Alguns sapatos, eles oferecem esse tipo de proteção. Aí, aqui eu trouxe o mapa de risco para a gente visualizar como que ele é usado na empresa. Lembra que eu falei para vocês que ele é dividido por cores e ele é pontuado de acordo com o tamanho do risco que ele oferece, né? O círculo maior está relacionado ao risco elevado, que aquele ambiente ali oferece para o trabalhador. Que tipo de risco também? Lembram que os tipos de riscos são divididos por cores? Sim. Então, o pontinho vai vir nas cores ali. E então a gente tem que levar em consideração 2 coisas: as cores e o tamanho do círculo. Olha aqui nessa legenda, ó. As cores relacionadas ao tipo de risco que está sendo ofertado naquele ambiente e o tamanho do círculo é o tamanho do risco, né? Que grau é esse risco? É elevado, é médio ou é pequeno, tá? Então, aqui eu trouxe para a gente conseguir ter noção, porque ontem eu falei, mas não trouxe uma imagem, né? Por exemplo, na recepção tem um pequeno risco ergonômico. É um risco pequeno, esse círculozinho amarelo, está relacionado a ergonômico. Na logística, já tem um médio, né? Um médio risco de risco físico. Por algum motivo, aqui na logística, eles têm exposição àqueles riscos físicos, tá? Que a gente já viu também. Então, existe uma classificação por cor, que a gente já viu, para facilitar a elaboração do mapa de riscos ocupacionais e a adoção de medidas de prevenção de acidente, como, por exemplo, o uso de dispositivo de segurança, como o equipamento de proteção individual, tá? E os riscos de acidentes, quais os mais comuns, né? Então, são inúmeras as situações de risco de acidente. Apesar disso, é possível a gente separar 3 situações em 3 grandes grupos para melhor identificá-los no ambiente de trabalho. Geralmente, os riscos de acidente são relativos à condição, ambiente de segurança, ao fator pessoal de insegurança e ao ato inseguro. Eu vou falar sobre isso com vocês. Deixa eu trazer mais um aqui. Por exemplo, quanto às condições ambiente de insegurança.
Os riscos de acidente associado à condição ambiente de insegurança são aqueles que resultam de situações que tornam o ambiente perigoso, né? Não é que a função seja perigosa, mas algum fator torna aquele ambiente perigoso. Podem ser identificados por uma simples observação e são geralmente de fácil eliminação. Lembra que quando a gente falou que a primeira etapa que deve ser feita é analisar o cenário e conseguir identificar coisas que podem colocar o trabalhador em risco. Lembra que a gente falou disso? Então, esse ambiente de insegurança, ele é de fácil percepção que aquilo ali oferece risco para o trabalhador. Olha, por exemplo, na imagem que eu trouxe, é uma escada de madeira com uma ripa fina, um trabalhador muito pesado, por exemplo, aquilo ali visivelmente vai dar errado. A gente olha e fala, isso aqui vai dar queda. Então, ele é facilmente identificado e pode ser trocado por uma escada de alumínio, de ferro, por exemplo, tá? Para a gente perceber, eu trouxe a imagem para a gente perceber esses exemplos que dizem respeito a esse ambiente de trabalho. Mas existem outros problemas, como o problema de espaço, circulação de pessoas. A circulação de pessoas é muito relacionado aos riscos biológicos, como o exemplo do coronavírus, né, agora. Materiais ou equipamentos defeituosos que podem vir a oferecer risco para o trabalhador. Uma ventilação inadequada, posso também citar os riscos biológicos, né? A gente, vivendo agora com a pandemia, percebe muito isso, que a ventilação inadequada, ela é prejudicial, ela oferece risco para ser contaminado, por exemplo, né? Por vírus. Existência de ruído, olha o ruído presente aqui, ruído é risco. Que tipo de risco que o ruído entra? Ergonômico, físico, né? Pode falar, não entendi o que você falou. O slide não está aparecendo, não sei se foi a senhora que tirou, mas não está aparecendo para mim desde o início da aula. Não, eu estou no slide, para vocês, para o resto da turma também não está aparecendo? Para mim está aparecendo, porque está aparecendo a foto do perfil. É no teu aí, eu acho, Rayane, alguma coisa. Eu vou encerrar aqui e vou fazer de novo. Vê aí se vai mudar. Pode ser. Vou compartilhar de novo aqui, vocês me dizem aí. E aí? Tá aparecendo eu? Apareceu aqui também. Apareceu? Beleza. Então, essas situações descritas aqui, elas são perigosas, ou a situação é perigosa, ou ela pode gerar perigo para o trabalhador, tá? Então, quando um trabalhador ele se aproxima, ou ele se expõe, e elas surgem um risco de acidente, né? O trabalhador se expõe a esse risco de acidente, ou não se prenda só a isso, ou também ao risco de desenvolver uma doença, tá? Vamos pensar sempre nisso. Por exemplo, a presença no ambiente de trabalho de materiais ou equipamentos defeituosos são perigosos nesse ambiente, né? Já a sua utilização gera uma situação de risco de acidente devido à exposição àquele perigo. Aí, alguns exemplos, né? A existência de ruído, a iluminação inadequada, a ordem e limpeza inadequada, colocação perigosa, que é a posição inadequada, o empilhamento inadequado, proteção coletiva inadequada ou inexistente. Algumas vezes a gente entra numa área de serviço e a gente não consegue identificar quais são os equipamentos de proteção coletiva. Lembra que a gente falou? Uns exemplos dele, que seria o extintor, o chuveirinho lá de emergência, aquelas saídas de emergência, e a gente entra em alguns ambientes de trabalho e não percebe, não tem, né? Muitas vezes é inexistente. Atividade perigosa, falta de EPI na empresa, fornecimento e vestuário impróprio para o serviço que está sendo realizado, né? Os riscos de acidentes, eles não surgem apenas de condições ambientais de insegurança. Muitas vezes são decorrentes de características pessoais dos trabalhadores
que potencializam as chances de acidente de trabalho. Olha só, essas características elas são denominadas fator pessoal de insegurança. A norma brasileira que regulamenta isso, a 14.280, o fator pessoal de insegurança é a situação relativa ao comportamento humano que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. Alguns exemplos é a falta de conhecimento ou a experiência, falta de experiência, né? O desajustamento físico e o desajustamento emocional ou mental. Aquele profissional, ele não tem segurança para desenvolver determinada função, tá? Então, aqui, ó, a falta de conhecimento ou de experiência naquela prática pode oferecer riscos ao funcionário. Imagine se colocar um funcionário para executar um trabalho em altura, sem o mesmo ter treinado nas medidas de controle para atividades em altura, ou até mesmo se fizer uma manutenção elétrica sem saber os procedimentos de segurança para atividades em eletricidade, né? Então, para evitar tais situações de risco, de acidente, é fundamental que os funcionários sejam treinados, além disso, que sejam valorizados os funcionários mais experientes. Uma estratégia é colocar um antigo com um novo, que um passa a segurança para o outro, tá? Porque, por mais que a gente saiba realizar a função, é normal sentir insegurança na prática, né, na realização. Na enfermagem, é muito comum isso. Quando a gente inicia, a gente não tem muita segurança, mesmo que a gente saiba o passo a passo, a gente já treinou, mas a gente nunca viveu aquilo ali na prática, na vida real, né? Posso colocar assim. Então, no começo, a gente tem insegurança, a gente tem medo, e é normal. Então, uma estratégia que pode ser desenvolvida é colocar um profissional experiente junto com um inexperiente, porque o experiente passa segurança para o inexperiente, tá bom? Então, para prevenir essas situações de riscos de acidentes, é fundamental que nos exames admissionais ou periódicos previstos, né, no Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional sejam identificados essas debilidades ou deficiências dos trabalhadores. Olha só, lá na admissão dele é importante, já é falado sobre isso, para que eles sejam direcionados para atividades adequadas às suas limitações e que não exponha a situação de risco de acidentes. A empresa, ela pode ter esse olhar também para o trabalhador, né? Além dos fatores de risco acima mencionados, há também a situação em que o funcionário, por ação ou por omissão, contraria um preceito de segurança, efetivando o que chamamos de ato inseguro, né? Lembra que a gente já falou sobre isso, que o profissional assume o risco, o trabalhador assume o risco de fazer a função ali exposta ao risco. Como assim, professor? Lembram que a gente falou sobre um exemplo básico, sobre o não uso do protetor auricular, porque é desconfortável, porque dói, que agonia ficar muito tempo. Então, ele está se expondo a um risco, mesmo que a empresa ofereça o material, ofereça a orientação, ele ainda assim não usa, né? Então, ele está se expondo, que é esse ato inseguro. Acontece quando o funcionário contraria um preceito, uma orientação de segurança, por ação ou até mesmo por omissão, né? Então, por ação, acontece quando a pessoa fez quando não deveria fazer, ou fez de maneira diferente do que deveria fazer. E por omissão é quando a pessoa deixa de fazer o que deveria ser feito. Ela sabe como é o correto, mas ela deixou de fazer na hora. Tá? Então, alguns exemplos de atos inseguros por ação. Usar o equipamento de maneira imprópria, ele não tinha conhecimento da forma correta de ser utilizado, tornar inoperante ou ineficiente o dispositivo de segurança. Se ele usa de forma errada, aquele dispositivo de segurança não vai ser eficaz, né? Não vai oferecer segurança para ele, não vai ser eficiente. Manusear um objeto de maneira insegura. Se ele está inseguro, ele pode errar, ele pode fazer de forma errada, promovendo, assim, o resultado que não era esperado, né? Assumir a posição ou uma postura inadequada, trabalhar ou operar em velocidade insegura, inadequada, errada,
colocar ou misturar de maneira insegura, fazer brincadeiras ou exibição, isso tudo é considerado ato inseguro, tá? É imaturidade mesmo do profissional. E atos inseguros por omissão. Omissão, quando a gente ouvir o termo omissão, é porque deixou de ser feito, tá? Lá nos atos inseguros por ação, ele fez, e no omissão ele deixou de fazer, tá bom? Anotem isso no caderno de vocês. Deixar de usar vestimenta segura, deixar de usar equipamento de proteção individual que está ali disponível, deixar de desligar o equipamento em desuso também oferece riscos, olha só. Deixar de sinalizar áreas perigosas, a gente já viu essa parte da sinalização. Deixar de aterrar equipamentos elétricos também. Em todas as situações que a gente descreveu, as ações ou as omissões dos funcionários podem sim gerar acidente de trabalho prejudiciais aos empregados e à empresa, tá? Ou seja, todos são afetados, né? Para controlar os atos inseguros, é fundamental desenvolver a cultura de prevenção em toda a empresa através de muitos treinamentos, práticas de diálogo diário de segurança, que são aquelas orientações de como usar correto, como se portar de forma adequada, e as campanhas educativas que a gente falou, que não é só naquela semana ali, né? Para facilitar o trabalho de identificação de riscos pelos profissionais de segurança do trabalho, bem como ajudá-los na melhoria de percepção de riscos, acontece a aplicação da técnica de checklist, de identificação de riscos, né? Que nem a gente falou lá no começo, que a equipe de segurança, ela primeiro precisa entrar e localizar quais locais ou quais funções, quais práticas podem vir a oferecer risco para os trabalhadores, né? De que forma a gente pode melhorar isso? De que forma a gente pode reduzir esses riscos ofertados para os trabalhadores, tá? Então, é dessa forma aí que a gente encara esses acidentes de trabalho, esse risco de acidente de trabalho. E aí a gente tem uma atividade, tá? De 6 questões um pouco relacionadas a esse conteúdo que a gente passou de ontem para hoje. Deixa eu olhar vocês aqui. Vocês podem fazer com base nesse material, né, tudo que a gente falou, e também que vocês tiverem aí estudado dos seminários, tá? Vou deixar ela aqui na tela para vocês um pouco.